Que Jesus, o Mestre do amor e da paz, permaneça sempre em nossos corações, para que possamos nos desligarmos de todas as nossas preocupações do mundo lá fora. Trouxemos uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, na psicografia de Clayton Levy. Com Deus. Com Deus. Em todo o universo espalha a bondade divina, que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece o amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida a paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. E com esta mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto para orarmos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão maior, e dos benfeitores espirituais responsáveis por esta tarefa, demos início à exposição pública doutrinária. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos acompanhe através dos bons espíritos nesta manhã, neste trabalho, que possamos todos nós aproveitar estes momentos de reflexão. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o tema que nós vamos comentar para a nossa reflexão tem por título Servir. Sempre que estivermos servindo, estaremos bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. O capítulo 3, em O Livro dos Espíritos, trata exclusivamente sobre a lei do trabalho, das questões 674 a 685, onde os espíritos dizem a Kardec que o trabalho é lei da natureza e por trabalho
se entende todas as ocupações materiais e espirituais. Portanto, toda a ocupação útil é trabalho. Até mesmo aquele trabalho que nós não percebemos, como é o caso das nossas células, que estão constantemente trabalhando. O nosso aparelho digestivo, o nosso aparelho circulatório, o nosso aparelho cardiológico, eles estão sempre trabalhando e nós não percebemos. Pelo trabalho, o homem aperfeiçoa a sua inteligência e sem ele, a sua inteligência estaria na infância. Tudo em a natureza trabalha. Os animais, por exemplo, trabalham de acordo com o seu adiantamento, com o adiantamento que possuem e tem como objetivo a sua conservação. No entanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, concorrendo para a realização do objetivo final da natureza. O homem visa duplo fim: a conservação do seu corpo físico e o desenvolvimento da faculdade de pensar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. E a ociosidade seria, portanto, um suplício, em vez de ser um benefício. Mesmo que o homem possua bens suficientes para lhe assegurar a existência, ele poderia estar livre, ele poderia estar dispensado do trabalho material, mas não da sua obrigação de tornar-se útil. Em João, capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanecerá para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. De acordo com estas palavras de Jesus, podemos dividir o trabalho em dois tipos: o trabalho remunerado e o trabalho abnegação. Pelo trabalho remunerado, o homem modifica o meio onde vive, cria condições de conforto, oferecendo à sua família situações ótimas de lazer e também para que haja desenvolvimento intelectual. Consequentemente, maiores oportunidades de trabalho. Através desse trabalho, o homem se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Ele também adquire boas amizades, ele adquire simpatia das pessoas que o rodeiam, respeito e até mesmo gratidão, porque ele está envolvido com várias pessoas e esse trabalho é apenas o trabalho material. Pelo trabalho abnegação, o homem modifica a si mesmo, cresce no sentido moral e espiritual e se desenvolve no sentido vertical da vida, se transformando de dentro para fora. Supera-se e se revela um instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade de todos, porque se ele se melhora, se ele melhora de dentro para fora e se aprimora, isto no sentido vertical, ele colabora indiretamente para a felicidade de todos. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, trabalhar significava ser inferior, significava inferioridade. E os povos vitoriosos, que ganhavam, que venciam os combates e as guerras, transformavam os vencidos em escravos para o trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. A partir de então,
passa a ser interpretado como uma bênção divina. E cada vez mais nós sentimos a importância do trabalho, e é uma bênção divina quando a pessoa fica sem trabalho e fica lutando para conseguir o seu lugar ao sol. Paulo de Tarso, que antes foi um grande tribuno romano, passou a trabalhar em tear, na confecção de tapetes, para não ser pesado a ninguém, garantindo assim a sua liberdade de trabalho e ação. E ele foi um exemplo de cristão que educa e realiza, demonstrando que ao ensino é importante também dar o exemplo, o bom exemplo. A lei do trabalho, com a divisão e especificação das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais diferentes setores da natureza. Se nós observarmos, e todos nós estamos a par disso aí, algumas árvores servem para curar enfermidades, outras trabalharão para dar frutos. Há pedras que nós usamos para construir casas, os nossos lares. Outras são destinadas a formar caminhos, a formar estradas. E outras existem com um destino requintado de pedras preciosas. Cada objeto se encontra em um lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a alguém a arte de servir. A pólvora, por exemplo, tem como destino a libertação da energia, mas se o seu destino foi modificado pelo homem e ela passa a ser um instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta de seu uso frutuário, porque tudo foi criado para a prática do bem. Também não podemos esquecer que Jesus, quando esteve entre nós, trabalhou e serviu. Servir não é somente dar coisas. Servir é entregar a alma inteira numa palavra amiga, num pequeno gesto de amor, num sorriso, num olhar, numa prece. Servir é atender às necessidades do corpo, mas principalmente às necessidades do espírito. Servir é perdoar, é esquecer as ofensas, é acolher aqueles que sofrem. Servir é compartilhar do sofrimento alheio, assim como compartilharíamos os momentos de alegria, os momentos de festa. Servir é vibração positiva, é distribuir, é dar aos outros o que nós temos de bom. Servir é ser paciencioso e tolerante com aqueles que pensam diferente de nós, que têm opiniões diferentes. O ato de servir, meus companheiros de caminhada, está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do pobre ao rico. Mesmo se estivermos doentes, sem condições de colaboração direta ou com muita idade, podemos, mesmo assim, servir na edificação moral dos nossos irmãos. E isto independe de qualquer crença, desde que acompanhe a lei de Deus, que a lei de Deus seja observada. Fernando era um rapaz que trabalhava há 5 anos em uma empresa. Ele era pontual, não faltava nunca, era educado, fazia horas extras. E certo dia ele ficou sabendo
que seu colega, que estava apenas há 2 anos nessa empresa, o Luiz, tinha sido promovido. Fernando ficou bastante chateado com aquela notícia, pensando que ele tinha boas qualidades, que ele era um bom funcionário e que não estava entendendo por que o colega que há apenas 2 anos estava na empresa tinha sido promovido. E então, com muita sinceridade, foi procurar o diretor da empresa. Quando chegou na sala, o diretor: "Mas, Fernando, que bom que você chegou. Eu preciso de um favor. Eu quero saber se já foi entregue uma encomenda muito importante que eu mandei para um cliente em Brasília. E eu preciso saber se essa encomenda já chegou." Fernando tomou os dados e foi saber a notícia. Retornou logo em seguida e o diretor perguntou: "E aí, Fernando, o que conseguiste? A mercadoria não foi entregue." "Mas e aí? Quando é que saiu daqui? Qual foi a transportadora? Quando será entregue?" "Ah, isso eu não fiquei sabendo." Naquele meio tempo, chegou esse outro rapaz, o Luiz, e o diretor fez a mesma pergunta a ele. E imediatamente o rapaz voltou e disse: "Olha, a mercadoria foi despachada apenas na segunda-feira. A transportadora Rodar entregará a mercadoria amanhã de manhã. E eu tomei a liberdade de entrar em contato com o cliente de Brasília e dei todas as informações para que ele possa receber a mercadoria amanhã." Ele ficou muito agradecido pelo atendimento. Logo em seguida ele saiu e o diretor perguntou ao Fernando: "Fernando, você veio aqui para falar comigo. Qual era o assunto?" E o Fernando disse: Não era nada, não tinha nada de importante." E imediatamente ele entendeu por que o seu colega tinha sido promovido e ele não. Qualquer trabalho é digno e qualquer trabalho pode dar sucesso, mas depende de como é feito. Nós que estamos aqui nesta casa de oração, sentimos através dos ensinamentos da doutrina espírita a facilidade maior para entender as palavras de Jesus. Meus irmãos, que todos nós possamos refletir sobre este tema e a partir de hoje dar o que tivermos de melhor, com dedicação, com amor nas nossas tarefas, por mais simples que elas sejam. Que Jesus continue nos envolvendo em bênçãos de muita paz e que nos auxilie para que possamos interiorizar estes ensinamentos. Muita paz. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo
que possamos dispor de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja.